Olá, querido ouvinte, está entrando em sintonia com você o programa SOS Boa Semente, eu com você, João Diniz, via YouTube, WhatsApp, Facebook, hoje com a nova série, queridos. Série muito polêmica sobre os homossexuais, isso mesmo. Tenho visto nos últimos dias muitos debates, muitas discussões, muitas ofensas nas redes sociais, um tema tão polêmico nos dias de hoje. Nós sabemos que há muitos grupos culturais, como os LGBTs e tantos outros grupos que levantam uma bandeira e lutam em prol de uma liberdade de expressão e pelos direitos também, pois todos nós somos redentores de direitos e deveres e essas pessoas estão em busca de direitos. Mas há um grande debate, principalmente dentro da Igreja Católica e outras denominações cristãs, a respeito desse tema. Muitas vezes tem se observado discussões de cristãos para com cristãos da mesma igreja, debates e até mesmo ofensas diretas à própria pessoa. Mas o que observo é muitas vezes uma falta de conhecimento da situação, principalmente naquilo que diz a igreja com relação a esse tipo de orientação sexual. Muitas vezes, muitos católicos não estão orientados para essa realidade. Então, até mesmo aqueles que são a favor de levantar a bandeira do homossexualismo em defesa deles, cristãos, acabam muitas vezes indo de encontro contra a igreja porque não conhecem o pensamento da igreja. Conhece apenas o conhecimento do movimento ou das ideologias desse grupo, dessas pessoas. Então, e muitas vezes aqueles também que estão em defesa da igreja, que não aceitam algumas coisas, que vão de encontro porque também não têm conhecimento. Então, tanto aqueles que defendem sem conhecimento, como aqueles que vão contra, acabam muitas vezes falhando. E essa falha leva justamente a um confronto direto contra o outro. Abandonam-se a questão e acabam se indo de encontro contra o outro. Então é mais ou menos isso que vamos falar justamente sobre uma carta aos bispos da igreja sobre o atendimento pastoral das pessoas homossexuais. Essa carta foi enviada pelo Papa Emérito Bento XVI, que queria dar uma orientação para os bispos da igreja com relação a esse tema tão polêmico. E nós, como leigos, ou até mesmo, talvez você que esteja ouvindo, seja um sacerdote ou uma irmã religiosa, precisamos caminhar de acordo com a visão da igreja, porque quem caminha com a igreja não falha. Mas antes errar com ela do que errar sozinho. Mas antes errar em unidade do que errar sozinho. Então eu vejo muito isso. Nós vamos ver todo esse material, que aí eu fui tirando alguns pontos para nós irmos refletindo juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Assim espero, assim seja. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos ofereces, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz assim o Papa Emérito Bento XVI, apresentando à atenção dos bispos estes esclarecimentos e orientações pastorais, esta congregação deseja ajudar os seus esforços no sentido de assegurar o ensinamento do Senhor e da sua igreja acerca deste importante tema que seja transmitido integralmente a todos os fiéis. Então, o desejo do Papa Emérito Bento XVI, na época, seria de que todos fossem orientados com relação a essa carta, que todos pudessem ter ela e entender sobre o assunto conforme os ensinamentos da Santa Igreja. Mas pouco se chegou em alguns lugares. E vamos adentrar mais.
Então, nós vamos falar, o primeiro ponto que nós vamos falar é justamente sobre a moral e a salvação. A igreja, ela sempre vai levar em conta essas duas primeiras questões ao falar desse tema. Então, veja bem. Primeiro, que o valor de moral não está submerso à visão do homem, pois a moral tem fundamento na verdade de Deus, que desde a eternidade pretendia criar o homem para um propósito único. Dessa forma, o mesmo deveria, portanto, agir conforme os propósitos tão desejados por Deus para o homem. Neste sentido, percebe-se que a moral tem sido ofendida devido às inversões de valores criados por inúmeras ideologias que dizem ser algo ético. Então, o primeiro que está falando todo esse texto é que a moral ela é um grande valor que parte de Deus e não do homem. Porque Deus, ao criar o homem, fez para viver um projeto de vida. E tudo que é de valor, que beneficie o homem, que traga a dignidade do homem, que faça o homem melhor, vem de Deus. Então a moral é algo que vem de Deus. Não é algo tipificado por inversões de valores que se criam ou inúmeras ideologias que se dizem por aí. Moral é algo que se vem de Deus. É o melhor para o homem, o que realmente é puro. Ainda a respeito de moral, para que o homem foi criado? Para ser feliz. Mas ninguém é feliz sem o amor. E o amor, conforme João 4,16, é Deus. Sem Deus, o homem não conseguirá ser feliz, nem consigo mesmo e nem com os outros. É devido a este afastamento do amor divino que o homem tem se corrompido e perdido o sentido da felicidade e até criado ilusões próprias para satisfazer o seu ego e tentar enganar a própria consciência. Só que essa atitude não salva e nem o liberta, pois Deus nos julga conforme a lei que está escrita em nossos corações. Se caso a mesma for rejeitada de forma voluntária, estaremos caminhando do princípio final, a caminho do princípio final, aliás. A igreja tem certeza de que a sua visão mais completa respeita a complexa realidade humana que, nas suas dimensões espiritual e corpórea, foi criada por Deus e, por sua graça, é chamada a ser herdeira da vida eterna. A igreja está acostumada a lidar com situações distintas. Por isso, quando olha para o ser humano, valoriza sua integridade, corpo, alma e espírito, herdeiro da salvação para a vida eterna. Então, quando a igreja analisa tudo isso, ela não olha questões externas somente, não olha questões momentâneas, mas ela visualiza principalmente o ser humano integral, ou seja, o corpo, ou seja, a alma e o espírito. E muito que o fator homossexual, sendo algo biológico, como se diz muitos cientistas, e mesmo assim também não fica algo bem claro conforme a biologia, a igreja valoriza outros aspectos da pessoa humana, além do corpo, a alma e o espírito dessa pessoa. Então, ela vai mais profundo, ela olha com carinho a mais, porque ela não olha somente o corpo, não olha somente o fator biológico, mas olha também o fator espiritual humano, a alma, o espírito de cada indivíduo. Então, esse olhar. E a igreja está acostumada, ao longo dos tempos, a lidar com situações distintas, de várias formas. Jamais ela poderá olhar para cada ser humano com um olhar de discriminação ou de preconceito, mas com um olhar de misericórdia. Infelizmente, muitas pessoas pensam que o verdadeiro olhar da igreja mãe é de discriminação e de preconceito, e não é. Mas sim, veja justamente o que essa carta do Papa está nos orientando. E você vai entender o quanto você é amado, o quanto talvez você
homossexual esteja ouvindo este áudio. Talvez você tenha parentes que têm essa inclinação. Talvez você conheça amigos assim. Então você vai entender aqui, vai entendendo que a igreja se preocupa não somente com o fator momentâneo, mas com a salvação da pessoa, com a alma, com o espírito de cada indivíduo nesta vida. Quanto à salvação, vamos lá então, outro fator que a igreja também, ao orientar, ela cita. Então, diz assim, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Primeiro que a igreja convida a todos à comunhão. E a comunhão é o corpo e o sangue de Cristo Jesus, dado na Santa Missa, na Eucaristia. Então é o pão vivo descido do céu para gerar em nós uma vida eterna. E quantos irmãos não estão longe dessa vida de salvação, dessa comunhão com Cristo no sacramento, daquele que se deu por inteiro, que se deu por amor. Então, todos os cristãos, sejam ele negro, branco, seja ele, todos cristãos que eu falo católico, né? Porque nós católicos temos a Eucaristia, temos o corpo e sangue de Cristo. Nós acreditamos que ali realmente é o corpo e sangue de Cristo, com convicção inexplicável. Então, ali, realmente, muitos estão distantes, todos são convidados, todos que receberam esse sacramento são convidados a ir buscar o pão vivo descido do céu, o pão da salvação, todos, sem distinção de pessoas. Então, como é que a igreja discrimina, tem preconceito, se ela convida todos a participarem dessa realidade de fé? Mas somos muitas vezes nós não sabemos ler os marasmos, os embaraços que estão aí na nossa vida e nos achamos indignos. Só que nós precisamos nos voltar para Deus e entender que o amor que Ele nos tem é muito maior do que todas as coisas que existem. Diz assim, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Falando de Jesus Cristo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Então não existe outros caminhos para a salvação, a não ser por meio de Jesus Cristo. Assim, Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão. E aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que esperam. Hebreus 9, 28. Então, é a verdade da salvação. Todos nós devemos recorrer à salvação que Cristo nos ofereceu. E o homossexual também, a salvação foi dada para ele. Foi dada para todos, sem distinção de pessoas. E o que eu fico vendo nesses debates é lógico, talvez você até me interprete mal, mas o quanto se perde tempo debatendo essas questões, e eu sei que quem tem essas desordens, quem tem essas dificuldades em si, na sua sexualidade, tem dificuldade, sofre muito, eu sei que tem isso, mas muitas vezes eu vejo algo mais voltado à mídia, por exemplo, fala muito algo como que um fator de aceitação para a felicidade de si. Quanto que o Evangelho fala que a felicidade não é somente aceitar aquilo que está em mim, aquilo que é meu desejo, aquilo que são as desordens que estão em mim, aquelas inclinações que estão em mim, mas o Evangelho diz que a felicidade é o amor. E quem é o amor, senão Jesus Cristo? É nele que há a realização plena do homem, da felicidade. Então não está em nós mesmos a felicidade de tal forma que nós imaginamos. A felicidade está em Jesus.
que deve estar em mim, mas para Jesus estar em mim, é preciso que eu permita que Ele cresça em meu coração, de forma que Ele ordene as minhas desordens e ordene a minha vida com o seu amor. Porque o amor tudo pode organizar, o amor tudo pode superar, tudo pode realizar em nossa vida. E muitas vezes eu vejo questões sendo levadas mais para a questão cultural, eu vejo questões sendo levadas muito mais por coisas fugazes, enquanto que essas pessoas, não somente eles, mas elas deveriam também ter um zelo pela salvação das suas almas. Uma busca constante por essa salvação da alma. Porque do que adianta, diz a palavra, ganhar o mundo inteiro e vier a perder a vida eterna? Do que adianta curtir os prazeres? Do que adianta legalizar a lei do casamento homem com homem, sem ofensas, que é claro, mas e viver a vida toda e ali viver, ser realizado, ser feliz como se queria e não ser conforme o projeto de Deus para você. Você sabe qual é o projeto de Deus para você? Mesmo com essas desordens? Você já parou para se perguntar isso? Agora eu falo para você, talvez homossexual que esteja ouvindo. Você sabe qual é o projeto de Deus para a sua vida, para a sua salvação, para a sua cura, para a sua libertação? Todos nós precisamos de cura, de libertação, todos nós, sem distinção de pessoas também. Mas é preciso. Nós viemos nesse mundo não para ser felizes, conforme o mundo, mas para agariar a salvação. Agora é possível. Estávamos distantes, mas a luz veio ao mundo, e a luz é Cristo. As esperanças que nos faltavam hoje existem. Seja para a maior dificuldade que existe na nossa vida, somos chamados a carregar a nossa cruz para o alto, para o céu. Nós estamos aqui, sim, João, nós estamos aqui, caminhando com conflitos, com cruz pesada, cada um tem a sua, sabe a dificuldade da sua cruz, mas nós precisamos carregar a nossa cruz com direção ao céu. E não podemos perdê-la por causa da nossa luta pessoal contra nós mesmos. Precisamos vencer e orientar toda a nossa vida para Deus. Todos, homens e mulheres, precisam orientar todas as suas vidas para Ele. Então, a moral, vamos recapitular então, a moral é algo próprio de Deus, porque Deus é amor. E é a partir do amor que sai todos os benefícios para o homem, que beneficia o homem integralmente, corpo, alma e espírito. Não somente o corpo, não somente a alma, não somente o espírito. O amor, ele beneficia integralmente o ser humano. Então a moral, ela é um aspecto de Deus, são valores que vêm da pureza desse amor, dessa sensibilidade do amor. Então é algo próprio de Deus. Então, tem a nossa vida que está ordenada para Deus, conforme a vontade de Deus. E a outra questão é a salvação. Precisamos não buscar mais realizar tudo aquilo que são desejos do nosso coração, mas sobretudo os desejos de Deus para a nossa salvação. Não somente a nossa, mas dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, daqueles que precisarem de nós. Então a salvação deve ser o nosso foco, deve ser o nosso maior alvo. Enquanto que as pessoas ficam muitas vezes discutindo coisas lá por trás, coisas distantes, e a salvação vai ficando esquecida para todos os homens e todas as mulheres. O sangue de Cristo não pode ser em vão em nossa vida. O sangue de Cristo não pode ser derramado. Nós não podemos ficar de fora dessa regeneração do sangue de Cristo. Precisamos não mais ser escravo do inimigo em nossa vida, porque o sangue de Cristo nos libertou. E vamos finalizar por aqui, após essa recapitulação, para que no próximo programa nós voltemos e demos continuidade, pois é um tema um pouco grande essa série, e nós vamos falando. Então, o que eu peço com relação a essa série? Que você possa
enviar mensagens, ou colocar seu comentário, se você concorda ou não, se você tem algo a acrescentar, seja bem-vindo. É importante ter os comentários de você, querido ouvinte, para nos ajudar aí ainda mais a fazer o melhor programa a cada dia. Então, vamos ficar por aqui. Nós vamos voltar com o segundo programa sobre a culpabilidade. Vamos falar um pouco sobre essa culpabilidade com relação ao homossexual. Vamos entrar mais em alguns aspectos biológico da sexualidade. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Tchau, tchau.